Comigo a sua Bíblia no Novo Testamento, no primeiro Evangelho, o Evangelho de Mateus, no capítulo de número 7. E no capítulo 7 você vai para o versículo de número 24. Mateus capítulo 7, versículo de número 24. Todo aquele, pois, que ouve as minhas palavras e as pratica, será comparado a um homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. E todo aquele que ouve estas minhas palavras e não as pratica, será comparado a um homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. E caiu a chuva, e transbordaram os rios, sopraram os ventos, e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela desabou, sendo grande a sua ruína. Espírito Santo de Deus, eu te peço que o Senhor vá além daquilo que está evidente nessa história, nessa parábola, e que isso venha como uma bomba a impactar a nossa vida física e principalmente espiritual. Abençoe, ó Deus, as famílias que serão tocadas por essa mensagem, em nome de Jesus, amém. Nós estamos vivendo um dos períodos mais dramáticos no quesito família. Eu tenho visto um sem número de famílias procurando, mesmo dentro da casa de Deus, como solução inicial para os seus problemas, o divórcio. Há um tempo atrás, era difícil você ver o que está acontecendo hoje dentro da igreja evangélica. Era difícil na década de 70, 80, você ver tantos casais cristãos indo para a derrota, para a ruína. E me parece que o mundo conseguiu, com muita facilidade, nos influenciar no que se refere a não consolidar um casamento de sucesso. Nós estamos no chamado mês da família, e agora a gente quer dar uma ênfase. Eu venho de um bairro do Rio de Janeiro chamado Campo Grande, na Zona Oeste, onde toda segunda-feira, na fila do cartório, era uma desgraça. Eu fui até o escrivão, e em termos estatísticos eu tive a curiosidade, eu perguntei para ele, eu falei: meu amigo, quantos casais se separam aqui por semana em Campo Grande? E ele disse assim: aqui toda segunda-feira só se separam 50, porque a gente não dá mais senha, porque se desse senha, tinha mais de 100. E essa desgraça, essa ruína, esse impacto, esse vento, esse assombro, ele tem atingido ao povo escolhido e santo de Deus. E isso tem me apavorado. Hoje o número de aconselhamentos em gabinete
eles se multiplicam no quesito crise conjugal, eles se multiplicam na crise com a família, eles se multiplicam na crise entre pais e filhos. Me parece que cada dia mais os pais estão mais perdidos do que nunca. Algo não está bem. Algo não está bom, irmãos. Uma luz acesa está acesa, uma luz vermelha, melhor dizendo, ela está acesa, piscando em cima do povo de Deus, e parece que a coisa está banalizada. Esse texto, que foi escrito há mais de 2000 anos, ele é tão profundo e atual, que ele vem como um remédio para essa geração do século 21. É uma parábola, é uma história. É uma história que tem muitas verdades. E ela fala, na verdade, de dois tipos de homens. Ela fala de um homem que é prudente e fala de um homem que é insensato. E aqui nós poderíamos substituir, dizer uma mulher prudente, uma mulher insensata. Poderíamos dizer de um filho prudente e de um filho insensato. E nós poderíamos fazer muitas mesclagens para substituir o entendimento fácil. Só que o grande perigo dessa passagem é você achar que você já sabe tudo de Bíblia, e que essa história você já interpretou, você já sabe tudo, e você não quer praticar. E aí é que está o perigo. E aí é que está o problema. Há um tempo atrás, no Rio de Janeiro, houve um período de adversidade no clima. E a zona oeste do Rio de Janeiro, a região da Barra, da Tijuca, o Rio de Janeiro sofreu um nível de tempestade tão grande, e o Rio de Janeiro ficou por muitos e muitos dias em estado de calamidade pública, porque o Rio de Janeiro e seus governantes, para variar, não se prepararam para o momento da adversidade. Eles não se prepararam para o momento do caos. Eles não se prepararam para um momento dramático como aquele. E houve um exemplo que muitos que estão aqui talvez nem se recordem, de um condomínio que foi criado na Barra da Tijuca, chamado Condomínio Palace 2. Esse condomínio era considerado um condomínio de médio, grande porte, de uma classe média alta. E no momento que aquele condomínio ele foi construído, o drama que aconteceu é que num determinado ponto da história do Rio de Janeiro, esse condomínio muito luxuoso, muito bonito, de muita aparência exterior, ele foi para o chão. Foi tudo por água abaixo, geladeira, fogão, documentos, foto, história, uma vida inteira. E nós víamos o desespero das famílias. Nós víamos o drama daquelas famílias. A mídia, como sempre, cria o alarde. Foi todo mundo para lá. Todos os canais de televisão começaram então a questão investigativa do porquê que aquele condomínio de médio alto padrão foi para o chão. Começaram a perguntar quem tinha sido a construtora. Começaram a perguntar quem tinha sido o engenheiro projetista. E pasmem vocês, aquele condomínio foi ao chão por causa de um erro de cálculo. Ele foi abaixo por causa de um erro de cálculo estrutural de base.
depois da perícia completa, depois que a história toda se configurou, foi ver que o solo era totalmente inapropriado. Segundo, os materiais que foram construídos para a base, para as sapatas, para os fundamentos, eles foram de péssima qualidade. Aquela estrutura não tinha como comportar uma construção daquela envergadura, não tinha como. Então, uma série de coisas, uma série de erros somados. Erro aqui, erro de solo, erro de cálculo, erro de material, erro de cálculo estrutural, igual desgraça, derrota, dor, sofrimento, lágrimas, perdas irreparáveis. Esse texto, ele é muito semelhante a isso. E eu tenho estado preocupado, junto com o pastor William, junto com os líderes dessa igreja, porque eu só acredito que haverá uma igreja forte quando tivermos famílias fortes. Se a tua família tiver uma desgraça, se a tua família estiver na estrutura abalada, se você não estiver bem no seu casamento, se você tiver problema relacional com a tua família, quando eu falo com a família, eu falo toda a família, porque quando a gente casa com a família. Eu sou casado com a minha sogra, eu sou casado com o meu sogro. A minha mulher, querendo ou não, ela é casada com a minha mãe, meu pai já partiu e ela é casada com toda a nossa família. E quando nós começamos a ter choques e conflitos, as consequências são inevitáveis dentro do casamento, dentro da cabeça dos filhos. Há um clima de desarmonia, há um clima de desconforto, as sapatas começam a estremecer, e aí a gente vai ver então se de fato você é um homem ou uma mulher prudente. A mensagem dessa noite, eu quero trazer uma pergunta provocativa. Eu quero provocar você, aí onde você está. Eu quero de alguma maneira espremer você contra essa cadeira que você está, ou na parede que você está encostado. A pergunta é: como enfrentar as adversidades em tempo de crise? Como nós devemos nos comportar? Como nós devemos agir? Como nós devemos proceder? E a Bíblia, a palavra de Deus, o livro sagrado dos cristãos, ela tem muitas, inúmeras respostas. Agora não tira para você que você sabe tudo, não. Se coloca agora na posição de aprendiz e tenha no mínimo a humildade de quem sabe se identificar com muita coisa que a Bíblia vai nos orientar nessa noite. A primeira delas está no versículo de número 24. E ela diz assim: todo aquele que ouve estas minhas palavras e as pratica, ele será comparado com um homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. Ouvir é diferente de escutar. Você, quem sabe, tem andado na presença de Deus, ou quem sabe você tem sido frequentador dessa igreja, quem sabe você está no início da caminhada cristã, porém você tem dificuldades entre ouvir e escutar. As pessoas hoje, elas estão tão ensimesmadas, elas estão tão desapercebidas, que muitas vezes as coisas estão acontecendo diante delas, os sinais estão sendo ditos, os sinais têm sido falados, mas as pessoas, elas não estão escutando. Tem muitas vozes pipocando hoje. Parece que todo mundo hoje virou profeta do YouTube.
Todo mundo tem uma grande dica, todo mundo tem um grande conselho, todo mundo tem uma sacada, mas a pergunta é: quem é que hoje está falando com propriedade para que você ouça, mas ouvir a voz de Deus, ouvir a voz correta? Tem muitos falsos profetas e eu lamento profundamente o horror de Linhares dessa semana. O próprio pai está sendo investigado pela possibilidade de terem queimado seus filhos vivos, e era pastor. Será que as pessoas não estão ouvindo? Será que as pessoas não estão vendo? Deus tem dado orientação desse púlpito de uma maneira consistente, e as pessoas não estão ouvindo o que Deus está orientando do púlpito. E se elas estão ouvindo, por que não estão praticando? Meus irmãos, a coisa está esquisita. E Jesus vai falar de dois fundamentos. Ele está dizendo que um ouviu e praticou. E ele está dizendo que um ouviu e banalizou. Há muitos dos que estão aqui, eles estão sofrendo porque eles não têm ouvido a orientação do seu pastor. Acha tudo muito interessante, acha o louvor assim muito bacana, acha a igreja uma igreja dinâmica, divertida, empática. Porém, aquilo que precisa ser fundamental e essencial, que era o ouvir a palavra e praticar a palavra, isso muitas vezes tem ficado em segundo plano. Quero te dar um exemplo paralelo. No tempo que eu fui militar, quando você, via de regra, tira serviço, você tira o serviço com armamento, que é um fuzil. No meu caso, eu fui militar da aeronáutica, então era uma HK-47. E você tinha um cartucho de munição e dois momentos críticos para você tirar o serviço. Na hora de entrar, que é no momento que você vai pegar o armamento, e em segundo lugar é o momento que você vai sair de serviço. É o momento que você vai entregar o armamento. E no momento que você vai entregar o armamento, há uma instrução que é dada no estande de tiro para que você faça um procedimento correto. Então você tem que fazer assim, 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 e entregar o armamento com uma tremenda segurança. Um belo dia, saindo de um serviço, e eu tinha 18 para 19 anos, um cidadão decidiu brincar. Ele decidiu brincar com aquilo que não se brinca, porque armamento não se brinca. Não se brinca com fogo, não se brinca com coisas espirituais, não se brinca com armamento. Ele foi, e ele displicentemente, desarvoradamente, ele banalizou a voz da instrução. E no momento que ele foi fazer o procedimento, ele não fez o procedimento conforme tinha ouvido. E ele, na hora que foi dar o tiro seco na caixa de areia, ele deu um balaço na parede, e a munição, o projétil, ele resvalou, e ele simplesmente perfurou imediatamente o baço de um companheiro meu que estava do meu lado, e o cara caiu duro na hora. Foi um alvoroço, foi uma correria, foi um desespero, era sangue para tudo que é lado. O colega gritava, ele urrava de dor, e todo mundo ficou com adrenalina a mil, e aquele desespero corre com ele, leva para a ambulância.
ele sobreviveu. Mas ele ficou mais de 60 dias preso em tratamento, internado num leito de hospital. As consequências foram violentas por causa de um homem que ouviu e não praticou. E a mesma coisa serve para esse texto. A palavra de Deus é o nosso guia, a nossa bússola, é aquilo que nos orienta, é como de fato estarmos num deserto e Ele nos guiar. Mas há muitos evangélicos sofrendo, há muitos cristãos perecendo, há muitos líderes, há muitos chefes, há muitas mulheres que estão desistindo, porque deixaram de ouvir e praticar a palavra de Deus. E lá em Tiago vai dizer assim: tornai-vos, pois, praticantes da palavra e não somente ouvintes. Não basta só você ouvir, você tem que sair daqui e já dizer: isso é para mim. Eu tenho que colocar isso na prática agora, na minha casa, na minha vida profissional, na minha vida espiritual, na minha carreira, nos meus negócios, nos meus sonhos e projetos. Não é apenas para você achar: nossa, que oratória interessante o pastor tem, nossa, como ele fala bem, aí ele explica o texto. Eu não estou preocupado que você admire a oratória, isso não me interessa. O que me interessa é que você pegue a instrução espiritual e que você torne isso vida prática na sua vida hoje. É por isso que tem muitas famílias que não estão conseguindo enfrentar as adversidades em tempos de crise. A segunda verdade que esse texto mostra é que a crise, ela vem para um e para outro. A crise, ela vem para o justo e para o injusto. A crise vem para quem é da igreja e quem não é da igreja. Tanto é verdade que no versículo de número 25 e 27 é praticamente uma repetição. É praticamente uma repetição, tanto para aquele prudente como para o insensato. Veja se não é isso, versículo de número 25. Caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, que não caiu, porque fora edificada sobre a rocha. Agora olha o 27, você só vê a diferença no resultado. Leiamos juntos. E caiu a chuva, transbordaram os rios, sopraram os ventos e deram com ímpeto contra aquela casa, e ela, a primeira desabou, e a segunda desabou. E qual é a casa de que desaba? A casa de quem não ouve e não pratica. A segunda casa foi para o chão. O Palace 2 foi para o chão. Tem muita desgraça que acontece que ela está pré-avisada. Querido, não jogue lixo no rio. Querido, não construa às margens do rio. Quando eu decidi vir para essa cidade, eu fui lá pesquisar. Bom Jesus do Norte, Bom Jesus de Itabapuana. Google Imagens, meu Deus. Meu Deus, só tinha imagem de gente boiando, o rio transbordando e gente flutuando no rio. Você vai comprar um imóvel nessa cidade, a primeira pergunta que a pessoa faz é: vai água? Vai água? O tempo começou a mudar, o pessoal, ó, bota tudo para cima, hein? Por quê? Porque infelizmente é uma desgraça anunciada. E há muitos que estão levando isso para dentro da sua casa. Há muitos que estão levando isso para dentro do seu casamento. Porque escuta e não pratica.
A terceira é uma questão de atitude. Primeiro tem a ver com ouvir ou não ouvir. Segundo tem a ver com praticar e não praticar. Terceiro tem a ver com a atitude que você toma diante de uma preparação. Se eu perguntasse hoje à sua mulher, o seu marido é um homem prudente? Se eu perguntasse isso longe de você, o que você acha que ela te responderia? Se eu perguntasse para você, marido, a sua mulher, ela é uma mulher prudente? O que você acha que o seu marido responderia? Porque uma coisa é a maneira como nós nos vemos. Quem sabe você está dentro de casa e você está se achando aprudente. Você está se achando o prudente, o suprassumo da prudência. Outra coisa é o que está acontecendo realmente dentro da sua casa. Você que é filho, será que hoje, qual é a opinião que os seus pais têm de você? Será que você tem sido um filho que tem gerado muito mais tristeza? Ou você tem gerado muito mais alegria para os seus pais? Será que você tem ouvido as instruções que os seus pais estão te dando? Porque agora está tão esquisito que nós estamos vivendo uma geração de que pai nem dá mais instrução para filho. Não pode ser assim. Não pode ser assim conosco, povo de Deus. O mundo está ditando uma regra: não siga o mundo, não siga o modelo do mundo, não vos conformeis com o mundo. O mundo está querendo destruir a tua família, o mundo está querendo acabar com o teu casamento. As mídias sociais, as novelas, os telejornais, está dizendo, cara, não tem problema não. Faz o que você quiser, vive do jeito que você quiser, ninguém se mete na sua vida. Ué, mas eu te pergunto, e esse livro aqui, para nós, que é milenar, que é secular, ou melhor, que é milenar, que é cristão, que é bússola, que é orientação, será que nós vamos banalizar isso aqui? Será que esse livro aqui vai ser tratado como um livro comum de Machado de Assis? E a inspiração sagrada, e a inerrância bíblica, e a suficiência das escrituras, será que nós vamos banalizar isso? Será que nós não seremos mais guiados por esse livro? Tem muita gente que está recaindo. Uns estão caindo, outros estão recaindo. Por quê? Porque tem tido uma postura de imprudência, uma postura de insensatez. E muitas vezes as consequências, elas são catastróficas. É muito ruim perder um filho para o tráfico. É muito ruim ter um filho dentro de casa, uma filha dentro de casa preguiçosa, preguiçoso, não quer correr atrás de nada, não estuda, não obedece os pais. Eu não sei se vocês viram nessa semana que passou, eu vi uma matéria na Globo News de um casal de pais americanos processando o filho com 30 e poucos anos, sabe para quê? Mandar o filho para fora de casa, porque é um vagabundo que não quer fazer nada. O cara com 30 e poucos anos, sabe o que ele quer? Ele quer Netflix, ele quer PS4, ele quer 4G, ele quer tudo na mão. Ele não estuda, não trabalha, não chega junto, não paga uma conta, não dá benção, não dá um beijo, a palavra é sempre agressiva, não sabe o valor de 5 quilos de arroz, não corre atrás, não quer estudar. Querido, o nome disso para mim lá atrás, o nome disso é vagabundagem. Aí tu quer o quê? Você está se comportando como um insensato.
E tem muitos filhos que ainda querem cantar marra para papai e mamãe. Quer se achar o dono do pedaço. Quer achar que manda em alguma coisa. A porta é ali, ó. Vai enfrentar a universidade da vida para você vai ver como é que a vida bate. Como enfrentar? Como enfrentar as adversidades em tempos de crise? Tem a ver aonde você está construindo a sua casa. Se quem está dando orientação para você é seriado da Netflix, se quem está dando orientação para você ver a tua família é programa da Globo, é programinha matinal, é guru, é gente que não tem nenhum tipo de formação em YouTube, Facebook, tá cheio de pateta, idiota, falando um monte de besteira por aí, e tem muita gente que está seguindo. Eu tô indo atrás, você já viu aquela fulana que ela fala, a menina fala um monte de besteira e tá todo mundo, a garota tem 10 milhões de seguidores. Que é isso? É o tempo da imbecilidade. Todos são assim? Não, todos não. Tem gente séria, tem gente preparada, tem gente que está fundamentado, mas você precisa perguntar, vem cá, quem é essa pessoa que está falando aí? Quem é esse camarada que está me dando uma instrução? Ele é de Deus? Ele é uma pessoa que tem credibilidade? Porque se tem credibilidade, os frutos vão aparecer. Então você tem que ir atrás de quem tem credibilidade para falar. Se eu tenho que ouvir uma notícia, eu não vou ouvir uma notícia de qualquer repórter. Eu quero ouvir alguém que tenha primeiro capacidade e credibilidade para me falar alguma coisa. A mesma coisa em relação à fofoca. Eu olho logo para a cara do fofoqueiro e faço logo o raio-x. Deixa eu ver se tem credibilidade para falar. Tem credibilidade? Tem atitude cristã? Tem postura de servo? Porque a verdade é, onde você está construindo a sua casa, meu irmão, minha irmã? Você está construindo sua casa num território arenoso, pantanoso? Você está construindo num local onde tudo vai vir por água abaixo? Tem gente construindo casa como castelo de cartas. Eu vou levantar aqui um puxadinho, rapidinho. Aí ele começa a montar, ele acha que tudo, aquele sonho, acha que tudo é lindo. Aí ele começa a construir aquele castelinho de carta. De repente vem um ventinho, vai tudo por água abaixo. Vem um problema financeiro, vem um problema de saúde, vem um problema de família, vem uma adversidade, vem o desemprego, acaba a gasolina. E agora, o que nós vamos fazer? Não sei. Ai meu Deus, vamos nos separar, vamos nos rasgar, vamos nos agredir, vamos nos afrontar, vamos tacar fogo nessa casa. Aí já começa, vamos dividir as coisas. Que é isso? Isso aqui serve para quê? Serve para nada? Não serve para nada. Quem é que vai te guiar? A Gazeta Capixaba? É a Gazeta Capixaba que vai guiar a sua família? É a Gazeta do Espírito Santo? Queridos, é hora da gente tomar uma postura e dizer quem nós somos. Nós somos o povo eleito, nós somos nação santa, nós somos povo de propriedade exclusiva de Deus. Eu quero construir a minha vida, a minha família, os meus negócios, os meus sonhos, os meus discípulos, fundamentado nisso aqui. Você está construindo toda a sua história em cima de quê? Você está construindo a sua história em cima de areia movediça? É por isso que tu recai. É por isso que tu não aguenta, porque a verdade é, a chuva vai cair. Os rios vão transbordar.
os ventos vão soprar, o mar vai dar com ímpeto na sua casa, o seu casamento, presta atenção. O seu casamento vai ser colocado à prova. A sua família vai ser colocado em xeque. Agora, sabe o que acontece muitas vezes? Ao invés de muitos ouvir o que Deus diz na sua palavra, vai pedir conselho com quem é imaturo, vai pedir conselho com quem não tem credibilidade, vai dar ouvido para gente que é sanguessuga, que quer ver tua derrota, vai buscar orientação com quem não tem para te dar. E aí sofre, a casa cai, os filhos choram, os pais se separam, a crise financeira se instala, o mar da vida bate e vai dizer: ah, caramba, e agora o que eu faço? Quando a água já está subindo por aqui, aí você lembra: e tem Jesus. Não coloque Jesus por último. Faça dele o alfa e o ômega, o princípio e o fim, aquele que tem que estar na cabeça da sua orientação. Quem crê nisso, diga eu. Como enfrentar as adversidades em tempo de crise? Primeiro, ouça. Segundo, pratique. Terceiro, seja prudente. E em quarto, construa sobre. É igual essa imagem que está aí. O mar vai vir? Vai. O vento vai vir? Vai. As adversidades virão? Virão. As crises e pacotes financeiros virão? Virão. Ah, eu estou contigo quando está tudo muito bem. A despensa está ótima, está tudo cheio. O negócio começou a ficar estreito. As boletas começaram a se acumular. Ah, não serve para você não. Não serve para mim não. Que negócio é esse? Será que é assim no meio do povo de Deus? Será que é assim no meio daqueles que são chamados príncipes e princesas do Senhor? Não, entre nós não pode ser assim. O mundo que siga o mundo, nós não, nós seguimos a Cristo. O meu alvo é Cristo. O seu alvo é Cristo. Quem tem que nortear a sua vida é o homem da mão furada. Quem orienta o povo de Deus é o cabeça da igreja, Jesus de Nazaré. A ele dai ouvidos. Se tem alguém que tem que guiar toda essa tribo chamada Igreja Cristã Criativa, é um só. O nome dele é Jesus de Nazaré. E a boca de Deus hoje para a nossa igreja chama-se Palavra de Deus e Espírito Santo de Deus. Se está na palavra, nós vamos seguir. Se o Espírito disser vai, vai. Se ele disser não vai, não vamos. Fazendo isso, cumprindo isso, você pode ter certeza. Eu quero te lembrar daquela historinha lá do tempo da tia Maricotinha. Lembra da história dos 3 porquinhos e do lobo? O lobo. Os porquinhos criaram 3 instalações. E a última instalação, o lobo veio com tudo para derrubar. Ele soprou, ele bateu, ele foi contra aquela casa, ele tentou de tudo, mas ele não conseguiu, e os porquinhos ficaram protegidos naquela situação, e o lobo desistiu. Existe um lobo que está doido para derrubar a tua estrutura. Porém, se você ouvir o que está sendo dito aqui, receber a instrução e praticar, e dizer isso é para nós, e você começar a construir sobre fundamento que não se abala, que é Cristo. Ele é a rocha, ele é a pedra angular, ele é a base mais sólida, ele é de fato o empreendimento mais consistente que um homem possa fazer sobre a face da terra. Se você fizer isso, não haverá nada e nem ninguém
que abalará a estrutura da tua família. Não haverá nada nem ninguém, não haverá pacote econômico, não haverá entrada e saída de presidente, não haverá entrada e saída de governadores, nada poderá abalar aquilo que você já recebeu desse lugar que é a santa palavra de Deus. Quando você entender isso, metade dos teus problemas dentro de casa vão acabar. Ah, pastor, nós não vamos ter mais problema? Eu disse metade. Sabe por quê? Porque onde tem gente tem problema. Onde tem ser humano tem crise. Agora, a maneira, uma coisa é você estar no deserto com o diabo, e outra coisa é você estar no deserto, Jesus segurando a sua mão e te orientando a dar um passo de cada vez. Começa a analisar agora, e eu termino aqui. Será que isso tem sido uma realidade na sua vida? Será que isso hoje tem sido praticado por você? Você é de fato uma mulher prudente? Ou será que você é uma mulher que não está raciocinando para agir? Você está agindo com impetuosidade, você está agindo por impulso, você está agindo de qualquer maneira, você não está avaliando perdas e ganhos, e as consequências são terríveis. Será que você está olhando as pessoas que estão ao seu redor? Será que você está olhando como estão os seus filhos? Comece a enfrentar essa guerra da maneira certa. Comece a construir sobre uma rocha inabalável. As rochas do mar, elas vão se corroendo com o tempo. Elas vão se desgastando por conta da erosão. Jesus não. O trono de Jesus Cristo é inabalável. Que Deus te abençoe. Que essa palavra toque como uma flecha no teu coração. E que você possa pensar seriamente que a partir de agora você será um construtor numa estrutura sólida que é Jesus de Nazaré.